Olá, nessa aula eu vou descrever boas práticas para modelar a tua API REST utilizando HTTP, certo? Ainda não vou demonstrar ela uma aplicação prática realmente executando, um pouquinho ainda de teoria que demonstra como se fazer a modelagem, mas é como eu sempre digo, não adianta sentar e sair codificando sem antes você analisar, planejar a implementação. Sempre com aquele comparativo com a engenharia civil. Não adianta sair assentando tijolo sem você saber exatamente o tamanho dos cômodos, onde vai cada cômodo, como se dá uma área de circulação e assim por diante. Sem pensar no Feng Shui, no nosso caso, sem pensar em todas as estratégias que vão tornar uma API, neste caso, uma boa API, robusta, estável, fácil de ser utilizado, um serviço de API fácil de ser utilizado, tanto pela interface da tua aplicação, caso você esteja fazendo uma aplicação no formato front-end e back-end separados, em múltiplas camadas, quanto se a tua API for ser utilizada por serviços de terceiros. Vamos lá? Você assistiu a aula passada, viu toda a teoria do Roy Fielding a respeito da arquitetura REST, quando ele não cita o HTTP. Existe então um paralelo do mundo de tecnologia, dos desenvolvedores que associam diretamente o HTTP ao REST. Na verdade, é a tecnologia utilizada para a implementação do REST, é o protocolo utilizado para a implementação do REST. Pode verificar as aulas sobre HTTP, fundamentos de HTTP ou a aula de fundamentos de REST. Hoje eu vou mostrar mais na prática mesmo, mais a modelagem pensando no uso do HTTP, que é o que você vai fazer quando modelar a tua aplicação com a tua API REST. Então, primeiro os verbos HTTP. Então, é uma revisão rápida, né? Quais são os verbos que nós utilizaremos em uma API? Dificilmente vamos utilizar outros verbos existentes no HTTP para o fim de desenvolvimento de uma API. Então, o verbo get, que solicita a apresentação de um recurso específico, a representação, quer dizer, ao ser executado o verbo get numa requisição HTTP, ele vai retornar a representação de um recurso específico. Uma página HTML, uma imagem, no caso do REST, um recurso da tua aplicação. Requisições utilizando o método get devem retornar apenas dados, pensando aqui no REST, certo? O método head quase não é utilizado, porém, em algumas situações ele pode ser aplicado, principalmente se for para que a interface possa tomar uma decisão antecipada de acordo com o tamanho, por exemplo, ou o tempo que um recurso vai retornar. Por exemplo, antes da interface realmente solicitar a execução de um relatório, a construção de um relatório e um PDF que deve ser retornado naquele momento, ela envia o método RET, o qual ele vai solicitar uma resposta de forma idêntica ao GET, porém sem o corpo da resposta, somente o head, o cabeçalho vai retornar. Tua aplicação pode preparar uma resposta no sentido de informar qual é o tamanho de retorno, talvez isso não seja relevante, mas quanto tempo vai levar para, por exemplo, processar aquele relatório. 2 minutos. A aplicação poderia dar a opção para o usuário dizendo, olha, estima-se que esse relatório leve 2 minutos para ser construído e entregue. Tem certeza que quer executar agora? Quer solicitar para uma execução tardia ou quer colocar numa fila de execução? O método POST, que é utilizado para submeter uma entidade a um recurso específico, causando uma mudança de estado do recurso ou efeitos colaterais no servidor. Vejam que essa é a definição dos dos verbos HTTP. Não está necessariamente ligado aqui ao conceito do REST, mas como eles ficam muito próximos, por isso que acabaram sendo utilizados. Então, quando é executado um POST de um cliente para um servidor HTTP, existem alterações e, em geral, uma entidade ou um recurso específico ou um novo recurso é gerado lá no servidor. O PUT substitui todas as atuais representações do recurso de destino pela carga de dados da requisição. Então, a ideia do PUT, o conceito original do PUT no verbo HTTP é: se foi para o servidor, para um determinado recurso, um PUT, junto dele deve vir uma carga de dados, de informações na requisição, o servidor deve se encarregar de substituir aquele recurso pelo recurso que veio, pelos dados que vieram na requisição. O delete, que é o método que remove um recurso no servidor, e o patch, que é o método que atualiza
aplica modificações parciais em um recurso. Quando um cliente executa uma requisição usando o verbo PET no HTTP, o servidor deve esperar também um conjunto de dados vindo na requisição e que esse conjunto de dados substituirá parcialmente aquele recurso, não alterará totalmente, não vai substituir por inteiro aquele recurso. Então vocês vão ver que vai ficar muito claro quando eu fizer o comparativo do uso com o REST. Um detalhe importante de entender dos conceitos dos verbos, o conceito de idempotente, trava-língua, onde o endpoint pode ser chamado várias vezes e o resultado será sempre igual. Então, se eu chamar várias vezes o mesmo endpoint usando aquele método, aquele verbo, o resultado deve ser sempre igual. Mas o resultado não o recurso em si. Se eu chamar um recurso cliente, de um cliente, né? Retorna o registro de um cliente. Agora, um outro usuário alterou os dados do cliente. Se eu chamar de novo o mesmo recurso com o mesmo verbo, que é idempotente, que não altera o estado, o resultado o recurso em si ele pode vir diferente, mas o resultado não pode ser diferente. Como assim? Tem que continuar trazendo o cliente daquele ID, por exemplo. E ele é safe, ele é seguro. Safe ou seguro são verbos read-only, somente leitura. Então o endpoint realmente não altera o resultado. Então aqui na tabelinha, vocês podem ver que o options e o head, por exemplo, que a gente dificilmente usa, né, são idempotentes, ok? E são seguros. O get, que é o verbo mais utilizado para recuperação de recursos, ele é idempotente, ele é safe, ele é seguro, ele não deve alterar o resultado, não deve alterar um recurso quando chamado. E ele é idempotente, porque se eu chamar sempre o get pedido ID 5, ele deve sempre retornar os dados do pedido 5. Ele não pode retornar dados do pedido 6. É óbvio, professor. É óbvio, mas não é. O head é a mesma situação. O put, ele é idempotente. Sempre que eu chamo put, eu não altero o recurso. Eu altero o estado do recurso, né, os dados do recurso. Então, eu passo dados que substituem o recurso. Mas, por exemplo, se eu chamo put, isso aqui é mais uma questão teórica mesmo, de conceitual, de como foi colocado o put. O put não deve alterar resultado em si. Então, sempre eu vou ter o mesmo resultado. Se eu chamei um put do pedido 5, mesmo que eu mande os dados, eu posso mandar os mesmos dados que já existiam, eu tenho que subir, tá ligado à ação. O servidor, no teu caso o back-end, ele vai alterar totalmente aquele pedido daquele mesmo ID. O resultado é o mesmo, certo? Apesar de que ele altera estado. O post sempre vai criar um novo estado, então, e ele sempre vai ter um resultado diferente, porque eu posso chamar o post e ele vai ter... Principalmente, ele vai criar uma identificação única para um novo recurso. O delete é idempotente porque ele tem o mesmo resultado sempre, ele resulta numa exclusão, mas ele altera recurso, então ele não é seguro. E o patch, ele pode ou não, né, por isso que ele não é idempotente, ele pode ou não realizar alterações parciais. Eu posso ter uma tratativa, né? Veio um patch de alteração de senha. Mas se não veio a senha anterior, eu não altero a senha. Então o resultado não é sempre igual, não é sempre o resultado esperado. Por quê? Porque eu não posso alterar uma senha se não veio a confirmação da senha já existente, por exemplo. E ele não é seguro porque ele altera estado. Tendo isso em mente, a gente vai entender melhor como usar esses verbos para modelar os métodos REST. Então aqui, de encontro com a teoria da última aula sobre REST, eu preciso, né, na teoria ele diz que eu tenho que ter um método que retorna uma coleção de recursos, um método que retorna um recurso, um método para criar um novo recurso, um método para substituir completamente um recurso, um método para alterar parcialmente um recurso e um método para excluir um recurso. Agora de cabeça, antes de partir para o próximo slide, get, post, put, patch e delete. Professor, eu queria usar o put para criar um novo recurso. Posso? Pode, desde que seja uniforme, certo? A tua interface. Padronize a sua interface. Todos os teus recursos, quando chamados por put, vão criar um novo recurso. Você pode fazer isso. O que eu estou colocando aqui é uma convenção, tá? Então pode-se utilizar a
convenção mais aceita aqui em relação ao uso dos verbos HTTP relacionados aos métodos REST. Você pode alterar essa convenção desde que, ou idealmente que, você utilize a mesma convenção, daí a mesma padronização para todos os recursos da tua API. Então, por exemplo, não é uma obrigação, desde que a API mantenha a uniformidade, um dos princípios do REST, na definição de uso. Por exemplo, se você prefere utilizar o PUT para criar novos recursos, como eu citei. Mas a gente, em geral, acaba caindo na convenção mesmo, que é mais fácil, todo mundo já utiliza igual, não precisa ficar reaprendendo a tua API, nem você mesmo ficar lembrando como é que você convencionou, como é que você padronizou diferente do convencional. Aqui eu peguei um recurso produtos, né? Tenho lá minha tabela, minha entidade produtos na minha base de dados. É muito ligado ao CRUD, ao Create, Recover, Update e Delete, os métodos e verbos HTTP, os métodos REST e verbos HTTP. A gente vai ver na sequência que eu posso colocar ações em cima do REST também, sem ferir os princípios REST. Porém, a gente tem aqui o quê? Os métodos, basicamente, que dão suporte à execução de CRUDs. Um getProdutos retornaria a coleção dos recursos de produto da entidade lá. Há uma lista de produtos. Aqui a gente chama de segmentos, cada barra da URI, né? Então, no segundo segmento, passando um ID, ele vai retornar o recurso identificado pelo ID. Então, se eu passar produtos 5, ele deve retornar os dados do produto 5 apenas. Um post barra produtos, por exemplo, com menos data e um JSON com todos os campos e valores, variável, valor, criaria um novo recurso de produto, um novo produto na base de dados. Um PUT com vejam o mesmo formato aqui do GET, por exemplo, mas passando agora o ID e passando os dados por um JSON, convencionalmente, substitui um recurso de produto. Então, se eu passaria para o ID 5, o produto 5, eu vou passar o conjunto inteiro de valores para substituir o produto 5 anterior. Professor, queria só alterar o nome. Teoricamente, se você usar a convenção que o PUT altera inteiro, e geralmente eu por exemplo, faço isso, né? Crio um form, eu mando o form inteiro e eu substituo inteiro os dados. Tá? Então, só vai o nome diferente, mas a substituição, reatribuição de todos os valores que vieram nessa requisição, com o verbo put, altera inteiro, substitui inteiro o recurso. Já se eu implementar por patch, eu vou contar para vocês que em poucos casos eu uso o patch quando se trata de CRUD. Tá? Eu vou mandar a mesma assinatura, produtos até o ID, tá vendo? A diferença é que eu mando pelo verbo patch, executando o verbo patch do HTTP, passando os valores, mas de alguns campos, não de todos, somente de alguns campos. E isto, no servidor, no back-end, tua aplicação vai ter que o quê? Atualizar faltou aqui, campos de um recurso produto. Somente alguns campos. Então, só quero alterar a descrição. No patch viria somente campo descrição, o valor da descrição e lá no servidor, no teu back-end, recebi por patch, deixa eu achar o registro correto lá, identificado pelo ID, substituir apenas aquele campo e fazer o update da tabela. A estratégia você que define na tua aplicação. E o delete, passei um delete para a URI produtos com o ID, o que vai acontecer? Deletar, horrível, né? Excluir o recurso ou remover o recurso identificado pelo ID. Você pode receber direto um delete e excluir, ou receber um delete e um token de confirmação, esperando que a tua interface tenha certificado que o usuário realmente clicou no excluir e quer excluir. Isso pode ser uma boa prática, então você teria aqui um segundo registro de valor, um segundo valor que você poderia passar que identifique o ok daquela exclusão. Agora, para como modelar a tua API REST. Primeiro, o foco dessa modelagem é na uniformidade da interface, padronização da tua API. Segundo, pensar em documentação. Numa próxima aula eu vou falar exclusivamente de como documentar uma API. Tem alguns padrões, por exemplo, o OpenDoc API, antes chamado de Swagger, tem algumas ferramentas, dependendo da linguagem que você está utilizando, mas o ideal é que, partindo da padronização, isso torne-se fácil realizar a documentação.
Primeiro, nomenclatura. Como é que eu nomeio meus endpoints, os meus pontos de acesso dos meus recursos? Boa prática no plural. Então, por exemplo, eu vou nomear o acesso a recursos recursos de produto como produtos ao invés de produto. Se um recurso possui um nome composto, eu uso o estilo kebab case, que é a palavra traço palavra. Tá? Por exemplo, se eu vou modelar aqui um endpoint, então pode ser modelado como configuração traço global. Opa, ficou errado o nome ali, mas é configuração global o nome do teu endpoint. Perdão, configuração global. Nomear os endpoints em minúsculo, então usar, por exemplo, produtos, tudo minúsculo, ao invés de usar produtos com o P maiúsculo. Ah, por que, professor, é mais bonitinho? Não, porque isso aqui é uma URI, pode ser usada por uma URL de navegador, às vezes, dependendo de como que você trata a segurança. Nós temos uma aula exclusiva falando de segurança de APIs, mas o ideal é usar tudo minúsculo. Fazer com que a sua URI raiz, a base da URI do teu recurso, retorne uma coleção. Então, por exemplo, se eu chamar o /produtos, ele não me identificou que produto trazer, então traz uma coleção de produtos. Professor, eu tenho 10 mil produtos cadastrados, devo retornar tudo? Não, provavelmente você retorna com limite e aí para frente aqui a gente vai ver uma opção de retornar com informações de como paginar o retorno. Utilizar o segundo nível do segmento da URI como o seu identificador único. Então, se eu passei produtos, /produtos, eu vou ter uma coleção. Eu quero um produto específico? Segundo segmento, get, por exemplo, get produtos passo o ID. Então, sempre passo o identificador único. Tem que sempre ser o ID do banco de dados, do registro do banco de dados? Não. Por exemplo, eu posso ter um endpoint de clientes e eu passar o CPF, não o ID do cliente. Pode. Tem um endpoint de usuários e eu passo o username, não o ID do username. Isso depende da tua modelagem. Isso não quebra o REST, desde que você mantenha uma padronização aí em como utilizar, qual valor mandar nesse campo de identificação. Outra boa prática, se eu tenho relacionamentos filho com dependência, eu vou utilizar, a partir do terceiro segmento da URI do meu recurso, eu vou utilizar uma associação daquele recurso com o filho dependente. Então, por exemplo, em geral fazemos isso ou para associação dos relacionamentos, eu já explico isso, ou para dependências fracas. Por exemplo, eu tenho um sistema de associados e dependentes dos associados. Então, eu não vou ter um cadastro, os CRUDs, né, os acessos aos recursos dependentes nunca podem ser dissociados do sócio. A URI do associado, a partir do o ID do associado, que identifica o associado, eu tenho a URI base de dependentes. Então, por exemplo, aqui o get associados 322 dependentes retornaria uma lista de dependentes do sócio 322. Por quê? Porque eu nunca vou trazer todos os dependentes, eu vou trazer os dependentes do sócio. Pegar o dependente 2, olha aqui o ID do dependente 2 do sócio 322. Eu vou criar um novo dependente para o sócio 322, passei com post. Eu vou alterar o dependente 2 do sócio 322, eu passei toda a URI até o /ID do associado, /ID do associado, /dependentes, o ID do dependente. E passo daí os dados de alteração daquele dependente. Ao alterar alguns campos, mesmo a URI, com o verbo patch, e excluir um dependente associado àquele sócio. Vejo que em alguns casos eu posso fazer isso daqui, mas também ter uma URI exclusiva para ambos os relacionamentos. Por exemplo, aqui no meu exemplo, produtos e categorias. Então, categoria existe, categoria laticínios, categoria bebidas. E eu posso atribuir daí produtos, o ID do produto, categoria 2, eu estaria atribuindo a categoria 2, bebidas, por exemplo, àquele produto. Não cadastrando a existência de uma categoria de ID 2 do produto. Essa existência, esse CRUD da categoria, eu teria o categoria isolado para que eu fizesse essa gestão desses dados de categorias. Algo que é muito importante, que sempre vai acontecer, é eu executar ou alterar dados pensando no fluxo do sistema que vão além do CRUD, além do inserir, alterar, recuperar dados de maneira estática, sem muita inteligência. Então, a gente chama de ações.
ou o comportamento que eu consigo colocar ao meu endpoint. Então, ao modelar ações ou comportamentos associados aos recursos, pensando em fluxo de negócio e não simplesmente em alteração de campos. Imagina a gestão de status de entrega de um pedido. Eu vou gerenciar o status da entrega de um pedido. O cliente foi lá, fez a compra e botou no carrinho, confirmou, pagou. Primeira coisa, o status vai estar pendente, por exemplo. O teu sistema, a tua interface, a interação de um usuário, o usuário foi lá do o usuário que está no almoxarifado viu lá a lista de pedidos e vai preparar um material de um determinado pedido. Ele pode entrar lá na interface e iniciar a preparação. Então, quando essa interface chama o endpoint de alterar o status para em separação ou em preparação, ele não chama um patch do produtos passando o dado do status como em separação. Por quê? Porque provavelmente tem um fluxo de negócio mais complexo. Então a gente modela aquele endpoint relacionado à ação que deve gerar aquele fluxo. Por exemplo, então nesse exemplo que eu acabei de dar, passaria um post, porque post altera estado, para pedidos, passando o ID e passando um verbo de ação, preparar. Aí lá no back-end, o teu back-end, quando receber um preparar associado ao ID daquele pedido, ele altera sim o campo status para em separação, mas ele também dispara um envio de e-mail. Não é simplesmente a alteração de um CRUD, é uma ação realizada pelo teu negócio. Foi lá o responsável pelo almoxarifado, terminou de separar, colocou no local de coleta correto e vai lá na interface e identifica o pedido e diz, pronto para retirada. Provavelmente essa interface vai chamar lá um endpoint pedidos, ID do pedido encaminhar. Estou dando nomes aqui, podem ser outros para ter o endpoint. A ideia é entender que eu estou nomeando esse endpoint com uma ação. Essa ação também altera o status, o mesmo campo, mas ela vai fazer o quê? Ela vai alterar para encaminhada, mas ela vai, por exemplo, informar a transportadora que o pacote deve ser retirado. Como é que ela faz isso, professor? A tua aplicação é um business to business ligado à integração com o sistema da transportadora. Tá? E também envia um e-mail do cliente, já dizendo, olha, a transportadora já está pegando o pacote. Posso ter também um delete, chega alguém lá e fala, opa, tem uma zica aqui, não vai dar para enviar esse pacote. Choveu, a gente não fechou a janela, molhou os pacotes, temos que reempacotar. Vai lá, acha o pedido na interface e diz cancela a retirada. Então, envia um delete para aquele pedido ID encaminhar, tá vendo? Posso usar o mesmo URI, mas o delete alteraria o status, voltaria para em separação, informaria a transportadora para cancelar a retirada até segunda ordem. E não envia e-mail para cliente. O cliente não precisa saber, a gente está no processo de separação e de envio. Um outro exemplo, post pedidos ID, informar o trânsito. A transportadora, veja o que poderia acontecer. O sistema da transportadora poderia chamar esse endpoint, informando sobre a retirada ter sido realizada e o pedido estar em viagem para entrega. E daí o teu sistema se encarrega de alterar o status para em trânsito, já sabe que a transportadora retirou e já sabe que está providenciando o envio para o cliente. E envia de novo o e-mail para o cliente informando, já está em trânsito agora. Por último, a transportadora ou o CD lá que entregou para o cliente provavelmente usa o sistema da transportadora, registra os dados de quem recebeu, data do recebimento, ou melhor, data da entrega ao cliente daquele pedido. O sistema da transportadora chama o teu endpoint pedido ID entregar, que é o ID daquele pedido que está sendo entregue, passando os dados da data da entrega, a hora da entrega e, por exemplo, nome e CPF do receptor. Aí o teu endpoint altera o status para entregue, finalizou o pedido, envia o e-mail para o cliente com data, hora e nome do receptor do pedido. Uma dessas foi o vizinho que pegou, alguma coisa assim. Então veja, eu consigo ir além do CRUD, eu consigo colocar ações sem quebrar a metodologia REST, sem quebrar a teoria, os conceitos de REST. Mais algumas boas práticas, ideias de usar que são convencionais. Se eu vou fazer pesquisas, eu deveria utilizar o verbo get, e não o post ou o put, porque eles alteram estados. Então, por exemplo, get users retornaria o resultado de uma pesquisa com toda a coleção de usuários, ou parcialmente os usuários. Se eu quero usar um filtro, eu posso usar direto na query string, que é a parametrização da URI. Tá? Ou em uma ação que eu poderia chamar de pesquisar ou /search. Então, ou eu usaria assim, get pedidos, e a partir
do ponto de interrogação eu começo a passar parâmetros nessa query string, o meu back-end entende que opa, você veio com parâmetros, então eu tenho que filtrar, é como se fosse uma pesquisa. Ou se eu quiser determinar de forma explícita a chamada de uma pesquisa, eu posso fazer get pedidos, /search ou /pesquisa, e daí começar a passar os parâmetros na query string. Funciona? Funciona. Quebra o REST? Não quebra. Uma boa prática é eu usar alias para pesquisas que passam parâmetros que se tornam muito complicadas, que a query string fica muito grande. Eu posso criar um apelido para essa pesquisa, principalmente se ela for recorrente. Então imagina um get pedidos que passa o status. Eu quero todos os pedidos quando o status é igual a entregue, quanto a data da entrega de 20/8 de 2020 a 20/7 ou a 20/7 de 2020, ou ao contrário, se eu quiser início e fim aqui, né? Eu coloquei um intervalo de datas, e a avaliação é igual a 1 ou 2 ou 3. Puxa vida, né? Toda vez que montar isso, fica feio fica feio na URL, se for um endpoint de uma pesquisa que fica público, fica ruim, o SEO é ruim, se for indexado pelos sistemas de busca, se for interno no teu sistema, pode ou não ser ruim, pode ser ruim de gravar no histórico, ou pode ser ruim até se o usuário quiser digitar e chamar direto. Então, eu poderia substituir por um alias get pedidos recentemente mal avaliados. Transforma ele até em mnemônico, né? Eu quero os pedidos recentemente mal avaliados. E o recentemente eu sei que são dos últimos 30 dias. Aí internamente você automaticamente já pode pegar os últimos 30 dias. A avaliação sabe que é entre 1 ou 2 ou 3. E já faz o filtro e retorna para o teu usuário. São ideias de como você pode melhorar a modelagem dos teus endpoints. Ordenação em pesquisas. Em geral usando o símbolo de mais ou de menos. Tá? Por exemplo, retornar os pedidos ordenados pela data de entrega em ordem decrescente. Em geral, a gente omite o em ordem crescente, não precisa colocar o mais, e decrescente é o menos. Então, por exemplo, aqui, get pedidos, sort, ou order by, ou ordene por, ou ordenado. Você que nomeia os teus parâmetros, igual a menos e o campo pelo qual ele está sendo ordenado em ordem decrescente. E como eu falei lá atrás, paginação. A paginação... eu posso usar palavras de delimitação, palavras-chave de delimitação, que podem ser equivalentes às instruções de um banco de dados, como os bancos de dados que usam limit, offset, skip, take. A SQL, limit igual a 20, skip 12. Então, a partir do 10º, pega o 13º e retorna 20 registros. Ou, eu gosto mais dessa abordagem, utilizar um outro conjunto de palavras. Eu gosto muito de usar página e tamanho da página, o page size. Então, num exemplo aqui, get pedidos me retorne todos os pedidos, coleção de pedidos. Vai retornar limitado. Então, eu quero a página 3, onde o tamanho da página é 30, quer dizer, retorne 30 pedidos a partir da terceira página. Internamente, você vai implementar a tua lógica para quê? Fazer o cálculo do que seria o total de 30 em 30 e pega a partir do 61 os próximos 30 e retorna essa página inteira, ok? Eu vou mostrar um exemplo em Laravel, eu sei que é uma implementação daí prática, é onde a gente usa justamente page size para fazer esse tipo de paginação. E por último, como eu respondo? Respondo com os dados, sim, mas eu preciso responder, porque toda solicitação HTTP, nós estamos utilizando nossa API REST em cima do HTTP. Então, toda solicitação HTTP, a um servidor HTTP, retorna um resultado, um código de resultado de sucesso ou falha. Vocês já viram isso nas aulas de HTTP. Então, os códigos de resultado. 200 para qualquer status de sucesso, 300 para redirecionamento, 400 para erros no cliente, quer dizer, o cliente que solicitou cometeu algum erro, ou 500, grupo 500 para erros no servidor. Como é que eu retorno então, professor? Faz uma inserção, faz uma pesquisa retorna 200, sucesso. O 200 eu posso retornar para tudo? Pode. Tem algumas APIs que retornam 201 para sucesso de inclusão, por exemplo. É possível? Tem que olhar lá na descrição de cada código HTTP e utilizar o código correto. 300 se tem redirecionamento, eu dificilmente uso para esse contexto de APIs de REST com manipulação de dados. Mas você pode, talvez, você tem uma API que é servida a terceiros, né? Você loca a tua API. Salesforce, que tem uma API, é todo um conjunto de interfaces API para criar CRMs e sistemas de gestão. Então, você está desenvolvendo
uma API que permite um fluxo de negócio específico, fluxo de caixa. Aí um determinado endpoint teu, você resolveu renomeá-lo. Você pode usar, se o teu cliente está usando aquele endpoint, a partir de um próximo momento, ou você resolveu versionar. Eu vou ter uma aula exclusiva falando sobre versionamento da API. Resolveu versionar. A versão 3 da tua API vem cheio de mudanças e tudo vai quebrar a compatibilidade. A partir do momento que você coloca a versão 3 no ar e torna obsoleta realmente a versão 2, você pode começar a retornar o redirect para que o teu cliente se adeque e entenda que vai começar a chamar aquele novo endpoint. 400 erros do cliente. Ou chamou um GET com um ID de produto e aquele produto não existe e retorna um 404. Ou tentou acessar o sistema. O usuário tentou acessar um ponto do sistema. E o usuário não fez a autenticação ou não tem o nível de permissão necessário para aquela funcionalidade, para acessar aquele endpoint, retorna um 403 ou um 405. Não lembro se é o 405 ou o 403, né? Forbidden. Erro no server. Deu um pau no servidor, retorna um dos erros 500. Né? Pode ser um erro interno mesmo ou um erro até um dos erros 500 que você consiga tratar de certa forma, mas retorna esse erro para que a interface possa tomar a decisão de como mostrar essa informação para o usuário. Algo do tipo, olha, estamos em manutenção. O sistema está em manutenção, o back-end está em manutenção. Então, a interface está funcionando, mas não roda nada porque o back-end está em manutenção. Então, você vai retornar as respostas de acordo com a execução de sucesso ou falha que aquela requisição vai resultar. Mais aulas, então, aí, tem os links aí embaixo, ou então na sequência aqui eu vou colocando os cards, vocês podem ver as aulas associadas. Vai ter aula de aplicação prática, realmente criando uma API simples em Laravel, como gerenciar a segurança usando o OAuth ou JWT e outras boas práticas de manipulação, de criação, modelagem e implementação de APIs. Qualquer dúvida, comenta aí.